Talvez tu esteja precisando ouvir isso que eu vou falar. E que bom que tu vai ouvir agora e não depois, porque pode te ajudar, irmão. Existe uma possibilidade assustadora que poucas pessoas param pra considerar. E se tu estiver desperdiçando a tua vida sem perceber? Não tô falando de cometer grandes erros. Eu não tô falando de abandonar teus sonhos ou tomar decisões catastróficas. Eu tô falando de algo muito mais silencioso. Porque na maioria das vezes, uma vida desperdiçada não parece uma tragédia. Ela parece uma terça-feira comum, velho. Tu acorda, olha o celular, vai trabalhar ou estudar, volta pra casa, assiste alguma coisa e dorme. E repete tudo de novo no dia seguinte. Nada parece estar errado. Mas também, nada parece realmente vivo. Tá ligado? E talvez seja exatamente isso que torna essa possibilidade tão assustadora. Porque se tua vida estivesse desmoronando, tu ia perceber. Mas e se ela tá apenas passando, pô? Dia após dia, semana após semana, ano após ano, sem que tu note. Pense em quantas vezes tu disse pra tu mesmo: quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando as coisas melhorarem, quando eu estiver pronto. Só que existe um problema. A vida não acontece quando tudo tá perfeito, irmão. Ela tá acontecendo agora, nesse exato momento, enquanto tu espera, enquanto tu planeja, enquanto tu adia. E é aqui que a coisa fica interessante, velho. Porque muitas pessoas acreditam que desperdiçar a vida significa fracassar. Mas talvez o verdadeiro desperdício seja outro. Talvez seja viver no automático por tanto tempo que tu esqueça o que realmente queria. Quando somos crianças, fazemos perguntas sobre tudo. Somos curiosos, imaginamos possibilidades, queremos explorar o mundo. Mas conforme a gente cresce, algo muda, né? Começamos a trocar curiosidade por rotina, trocar sonhos por segurança, trocar possibilidades por hábitos. E não me entenda errado, não há nada de errado com a rotina, tá? O problema acontece quando tu para de escolher e começa apenas a repetir. Quando os dias deixam de ser uma construção consciente e passam a ser apenas uma sequência de obrigações. Nesse ponto, tu não tá vivendo, tu tá apenas reagindo. Reagindo ao despertador, ao trabalho, as notificações, as expectativas dos outros, e aos poucos, tua própria voz fica cada vez mais distante. Mas o próximo ponto muda tudo. Porque talvez tu esteja imaginando que desperdiçar a vida significa não alcançar grandes conquistas. Não ficar rico, não ficar famoso, não ter sucesso. Mas pense em algumas pessoas que conseguiram tudo isso. Dinheiro, reconhecimento, status, e mesmo assim sentem um vazio enorme. Por quê? Porque o problema nunca foi apenas o que elas conquistaram. Era o fato de terem passado anos perseguindo objetivos que nem eram realmente delas. Talvez o maior risco da vida não seja falhar, velho. Talvez seja ter sucesso na direção errada. Imagina passar 10, 20 ou 30 anos subindo uma escada, fazendo sacrifícios, se esforçando, abrindo mão de coisas importantes e quando finalmente chegar ao topo, perceber que a escada estava apoiada na parede errada. Isso é uma merda. Esse pensamento assusta, mas existe algo ainda mais assustador. A maioria das pessoas nunca para verificar em qual parede a escada está apoiada. Elas apenas continuam subindo, porque é isso que todos fazem. Porque é mais confortável continuar do que questionar. Porque questionar exige coragem. E é aqui que muita gente se perde. Porque viver de verdade exige responsabilidade, velho. Exige admitir que algumas escolhas são tuas, pô. Que alguns caminhos foram aceitos sem reflexão. Que alguns sonhos talvez nem sejam teus. E encarar isso dói. Mas ignorar isso costuma custar muito mais caro. Agora pensa numa pessoa com 80 anos olhando pra trás. Tu acha que ela se arrependeria mais dos erros que cometeu ou das coisas que nunca tentou, das oportunidades perdidas, das conversas que nunca teve, dos lugares que nunca conheceu, das versões dela mesma que nunca permitiu existir? Sendo bem sério, a resposta parece óbvia, mas poucos vivem de acordo com ela. E existe uma razão para isso. Porque nós agimos como se tivéssemos tempo infinito. Como se sempre existisse um amanhã garantido. Como se pudéssemos adiar indefinidamente aquilo que realmente importa. Só que a vida faz uma coisa curiosa. Ela passa devagar enquanto acontece. Mas quando olhamos para trás, parece que tudo aconteceu em um instante. Anos viram meses, meses viram semanas. E de repente aquilo que parecia distante está bem diante dos nossos olhos. Talvez seja por isso que essa pergunta seja tão importante. E se tu estiver desperdiçando a tua vida? Não para gerar medo, mas para gerar consciência. Porque a solução não é largar tudo e começar do zero amanhã. A solução é muito mais simples e muito mais difícil. É acordar, é prestar atenção, é se perguntar de vez em quando: eu tô vivendo de acordo com aquilo que realmente importa para mim? Eu tô construindo uma vida que eu teria orgulho de lembrar?
Eu tô escolhendo meu caminho ou apenas seguindo o fluxo? Talvez tu não tenha todas as respostas. Eu certamente não tenho, mas talvez as perguntas certas sejam mais valiosas do que as respostas prontas. Essa frase ficou boa, né? E talvez uma vida desperdiçada não seja aquela em que tu falhou, mas aquela em que tu nunca parou pra perceber que estava vivendo. Porque no final das contas, o tempo vai passar de qualquer forma, irmão. A única questão é, quando tu olhar pra trás, vai sentir que viveu ou apenas existiu? Fica com essa daí e até o próximo vídeo. Falou!